Gente, eu tô bem ansiosa pra terminar o meu trabalho. E vocês sabem que quando a gente mistura ansiedade com as coisas importantes, a gente tem mais dificuldade de terminar, né? Então, assim, eu consegui chegar numa quantidade de páginas interessante, mas eu tô atrasada pra enviar pro meu orientador e é isso, tô ansiosa por causa do prazo e porque tá acabando. Eu tô com medo de não conseguir colocar tudo. 2 anos é pouco tempo, acontecem mil coisas. Eu sempre falei isso com os meus colegas, o mestrado é muito cruel, assim, porque é pouco tempo. Nossa, essa luz tá estranha no meu rosto. É pouco tempo, e por ser pouco tempo, a gente... Por mais que a gente se dedique 100%, sempre vai faltar alguma coisa. Eu cheguei a essa conclusão. Eu tô agora, assim, achando que tudo ia fluir bem, que eu ia conseguir inserir tudo, mas eu não vou. Vai ficar coisa pro doutorado, infelizmente. Paciência. Oi, gente. Eu parei aqui no lago. Tá fazendo muito frio, mesmo congelando.
tá até vermelha, não sei se dá pra ver. Eu não saí apropriada pra ficar muito tempo do lado de fora. Mas eu tô com vontade de compartilhar alguns pensamentos, então é agora. Eu gosto muito de frio. E eu criei um pouco de resistência, eu acho. Porque eu já me expus a situações de frio. Pra pensar nisso mesmo, na ideia de criar resistência mesmo, de pra um dia que eu fosse morar num lugar mais frio, eu conseguisse suportar isso muito bem, assim, né? E eu acho que eu tô lidando bem, até. Hoje eu tô só com uma blusa de lã, de manga, uma térmica e esse casaco aqui. Ele não é tão quente, mas tá dando conta. E eu tô com uma calça térmica só, não botei mais nada. Eu tô de tênis, uma meia normal, nem uma meia térmica. Então eu acho que o corpo já tá fazendo questão de se acostumar. Então, eu não sei se o áudio tá bom, espero que sim. Mas eu tava vindo pra cá, pro lago, e eu vi uma placa que tava escrito: hoje pode ser um recomeço. E longe de mim querer ser positiva, mas eu realmente acredito que todos os dias que a gente acorda são dias de recomeço, sabe? Todos nós acho que passamos por muitas provações na vida, de toda ordem. Mas aqui eu tenho que falar das minhas, né? Então, eu sempre fui uma criança muito preocupada com as pessoas, sabe? Quando eu era pequena, eu queria agradar os meus pais, né? Queria que eles me entendessem sempre. Queria explicar, justificar tudo. Queria que eu fosse entendida, sabe? Pelas pessoas. E quando eu não era entendida, eu ficava extremamente mal e ficava horas com aquilo ruminando dentro de mim. E eu acho que eu cresci assim, né? A gente acaba levando coisas da nossa infância para nossa vida adulta. E quando a gente percebe que essas coisas elas são prejudiciais, a gente tenta começar a mudar, né? E eu não sei que momento da vida que eu comecei a perceber que isso era algo ruim pra mim. Não sei se foi alguma terapeuta, psicóloga, enfim, psicanalista que me sinalizou, ou se eu mesma percebi, né, que as situações da vida estavam me levando a ser cada vez mais assim, e eu precisava ser cada vez menos. Mas eu sei que em determinado momento da minha vida eu simplesmente falei, não dá mais, cara, eu preciso mudar. Eu sei que um dos divisores de água disso foi o livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Stess, que é uma psicanalista junguiana, ela é contadora de histórias e ela tem várias pesquisas na área de estudos das histórias, né, populares. E aí ela percebeu, né, nessas histórias os arquétipos, né, que são os símbolos que se repetem nas histórias, sabe? E aí ela descobriu na pesquisa desse livro e também com as analisandas dela, né, as pacientes dela, né, que esses arquétipos eles são repetitivos, né? Então a gente vai tratando da mesma maneira as mesmas coisas dentro de cada um de nós, assim. E esses objetos, arquétipos, eles foram aparecendo de maneira repetitiva nas mulheres, e isso foi significando coisas, né? E aí ela percebeu, no fim das contas, que existe dentro de todas nós a mulher selvagem, né? Esse self, que é o eu selvagem. E quando eu li esse livro e vi esse aspecto, eu falei, caramba, isso existe, eu sei que isso existe, sabe? Assim, foi como se ela estivesse me contando uma coisa que eu já sabia, eu já tinha percebido, eu já tinha sentido, eu só não sabia nomear. E não sei, eu simplesmente sabia da existência dele. Eu já convivia, sabe, com ele. E aí aquilo foi um divisor, assim, pra mim, porque eu pensei, pô, se isso é uma coisa tão boa, né? Pode ser tão produtiva, no sentido de trazer coisas, evoluções pra gente, eu não posso negligenciar isso, né? Eu preciso lidar com isso aqui. E aí eu engoli aquele livro, assim, quando eu comecei a ler. Claro que foi uma leitura relativamente lenta, porque eu acho que a primeira leitura eu levei um ano pra concluir.
E aí depois eu fiz um grupo de mulheres durante a pandemia pra gente fazer essa leitura online, coletivamente. Foi muito gostoso, inclusive. Depois, infelizmente, as mulheres acabaram parando de ir. Eu até tentei dar continuidade sozinha, gravando vídeo, mas não foi muito fortuito, porque no fim das contas era pra ser coletivo, né? A leitura sozinha eu já tinha feito. Mas enfim, coisas da vida. Mas mesmo assim eu continuei a leitura do livro novamente. E eu já passei por esse livro inúmeras vezes. Nem sei dizer quantas vezes eu abri e revisitei, sabe, as histórias. Mas eu percebi que tem muitas coisas ali que a gente aprende, mas não consegue colocar em prática, sabe? Eu continuo preocupada com que as pessoas me entendam. Eu continuo preocupada com que as pessoas vejam o meu lado da história. Eu continuo preocupada com a compreensão que elas vão ter de mim. Porque muitas vezes eu percebo que as pessoas nos veem mal porque elas não entendem o nosso lado. E eu tenho um incômodo enorme com isso, porque, claro que eu entendo que a pessoa não quer, né, também. Mas eu tenho incômodo porque eu acho que é muito injusto as pessoas terem tanto orgulho a ponto de não considerarem o lado dos outros, sabe? E aí tem uma outra frase que eu vi numa página muito legal das redes sociais, que é: não espere você dos outros, né? Pare de esperar você dos outros. E eu fiquei pensando, será que não é isso que eu tô fazendo, sabe? Querendo a compreensão dos outros, já que eu tento compreender os outros. E às vezes até esse excesso meu de compreensão, eu parei pra pensar, pode ser algo até ruim pra mim e pros outros. Porque às vezes a gente precisa dar uma dura mesmo nas pessoas. Eu que não consigo fazer isso. Então isso tudo fica me ruminando, assim, sabe? E eu fico revisitando a minha vida, né? Ações, situações que aconteceram. E, nossa, minha mão tá congelando muito. Vou ter que dar uma pausa. Cara, nossa, ela tá dura. Minha nossa. Calma aí, gente. Calma aí que eu não vou nem lembrar onde eu parei depois. Congelando. A parte da resistência ao frio foi pro saco, né? Mas enfim. Eu fico revisitando situações da minha vida e eu percebo que tem uma coisa dentro de mim que às vezes queria voltar lá, sabe? Pra resolver, pra falar de novo, pra explicar mais uma vez. Mas isso não é possível. Isso não é possível. E tem pessoas que não vão querer. Tem pessoas que não vão querer, cara. Eu tenho situações, assim, que eu olho pra trás e eu falo, gente, por que que essa pessoa parou de falar comigo? Por causa disso, sabe? Eu gosto tanto dessa pessoa, se ela soubesse como eu queria que a nossa amizade tivesse continuado e ela simplesmente cagou, assim, pra mim, sabe? É horrível falar isso, mas... Porque aí eu penso, pô, mas eu não sou tão importante assim, sabe? Eu não sou. E tudo bem, né? Tudo bem. Eu acho que isso é até um alívio, porque me liberta dessa necessidade de explicar, sabe? Mas faz falta, né? Isso é fato. Os seres humanos são feitos de faltas, de ausências, de lacunas. Todos nós. Isso é inegável, inegociável, irrevogável. A gente pode tentar falar o contrário, sabe? Eu, por exemplo, amo ficar sozinha, adoro a solidão, a solitude. Mas a gente sente falta das pessoas, sim. A gente se sente ausente dos outros, né? Sente os outros ausentes de nós. Sabe, o que eu acho que é errado é a gente querer cobrar isso das pessoas, né? E eu já fui muito cobrada, muitas vezes. Ah, porque você não estava comigo nesse momento. Ah, porque você não foi, né? Ah, porque você tá indisposta, porque você afasta os seus afetos. Tudo isso que eu tô falando aqui, eu tô realmente abrindo, assim. Porque eu acho que isso pode ajudar outras pessoas a recomeçar, né? Porque eu tenho tentado recomeçar, apesar de tudo isso. E muita gente não entende, assim, às vezes as nossas posturas, as nossas atitudes, os lugares que a gente fica, né? As ações que a gente toma, porque elas não sabem o que a gente passou. E o mais duro de tudo isso é que a maioria dessas pessoas são pessoas próximas a gente. São amigos, assim, pessoas de grande afeto. E a gente não consegue dar conta de explicar para essas pessoas. E também, muitas vezes, elas não fazem questão de entender que nós traçamos outras rotas, sabe? Muitas vezes essas rotas que nós traçamos
é por causa das coisas ruins, pesadas que aconteceram com a gente naquelas relações. E o grande mote dessas palavras de hoje aqui foi realmente essa frase que eu vi, né? Hoje pode ser um recomeço. E eu acho realmente que é, cara. Eu acho que todos os dias a gente tem que continuar pensando nessas coisas, mas pra mudar. Não é pra continuar no mesmo lugar. Eu tenho uma dificuldade enorme, assim, de botar em prática algumas coisas que eu penso, sabe? É, de falar assim, não, cara, isso aqui é assim agora, eu vou viver assim. Por exemplo, me importar. Eu sempre falo pra mim mesma, você precisa se importar menos. Se importe menos. Não fica ligando pra isso. Bola pra frente. Mas lá no fundo, eu tô me importando, sabe? Então acho que a gente não pode mentir. A gente tem que ser consciente do que a gente tá sentindo. A gente tem que pegar o que a gente tá sentindo, colocar no centro da consciência e falar, tá, é isso que eu tô sentindo. E agora, o que que eu vou fazer com isso? Se você não tiver como fazer nada, não faça nada. Agora, pensa, em algum momento eu vou poder fazer alguma coisa. Sabe, eu acredito que em algum momento eu vou ficar tão bem com todas essas coisas que eu realmente não vou me importar tanto mais assim, sabe? E eu acho que o lado meu que se importa muito é um lado até muito infantil, sabe? Que queria que tudo ficasse bem no final, sabe? Que é a criança Tai, né? A criança Tai queria que tudo ficasse bem no final. E eu acho que todos nós queremos que tudo fique bem no final. Essa é a verdade, né? Seja pra nós, seja pros outros, seja depois de uma relação que termina, de uma amizade de longos anos, ou de nem tanto tempo assim, mas que foi intensa. A gente quer que fique tudo bem. A gente quer que a pessoa seja feliz. Pelo menos eu quero. Eu não sei se todo mundo quer isso pra mim, mas enfim, não importa. Eu quero a minha felicidade, né? O meu bem-estar e as coisas boas pra minha vida, os meus sonhos se realizando. E eu quero que o mesmo aconteça com todas as pessoas que eu conheço, eu conheci, sabe? E eu realmente não tenho remorso de nada, né? Nem rancor, assim. O que eu tenho é uma vontade de revisitar esses tempos e poder mudar algumas coisas, né? Mas eu acho que isso todo mundo tem, né? E orgulho também eu não tenho, porque eu tenho o menor problema em falar com a pessoa, né? E se eu achar que é necessário. Mas infelizmente essa recíproca não é verdadeira, então eu preciso aceitar, preciso entender. E eu acho que isso é até um livramento, né? Minha mãe que fala muito essa palavra. Ela fala muito no contexto religioso, assim, cristão, mas eu acho que faz muito sentido, assim, porque tem coisas, tem pessoas que a gente não perde, a gente se livra, né? E isso é muito duro, às vezes, no começo, mas depois de um tempo a gente entende que foi um se livrar, sabe? Acho que é isso. Eu tava sentada nesse banco. Eu adoro esse banco, essa árvore. Só que eu tava completamente na sombra. E a minha mão realmente não tá aguentando, gente. Vocês não estão entendendo. Por conta do vento, a sensação térmica tá muito menor. Mas enfim, eu vou caminhar. Sentei aqui no sol, mas olha a nuvem cinza do meu lado. Eu acho que o sol não tá querendo me iluminar, não. Ele não tá querendo me esquentar. Bom, como eu disse, eu acho que eu não sou muito otimista, né? Mas eu acho que o que eu tô tentando dizer aqui não é otimismo. Eu acho que é parte da vida, é parte de quem a gente é. A gente não pode ficar preso ao passado. A gente tem que superar as coisas que nos aconteceram. Eu lembro que na série que eu gosto muito, que é Outlander, inclusive eu tô num lugar parecido com o Craig Nadum aqui, ó. Hoje eu sou a Claire, pensando se atravessa as pedras ou não. E eu acho que, assim como a Claire, quando atravessa as pedras para voltar para 200 anos no futuro, ela precisa, não é esquecer o Jaime, mas ela precisa viver a vida que foi dada a ela ali naquele momento. A vida que ela escolheu e que ele escolheu que ela tivesse para poder salvar a filha deles, né? Então, ela fala várias vezes que ela conviveu com os fantasmas, mas o fantasma dele durante todos aqueles anos, se passaram 20 anos, né? E ela diz que
ela tentou, sabe? Ela tentou viver, que ela tentou superar, que ela tentou refazer a rota, né? Refazer a vida dela com o outro marido que ela nem amava mais, mas que foi necessário para poder salvar a vida da filha. Então, eu acho que é isso, sabe? É difícil, mas não é impossível. Não é impossível, é necessário, entende? Essa série me ensinou muito, muitas coisas, me ensina, porque eu reassisto sempre. E eu acho que esse trecho, assim, que ela retorna, me ensina muito que foi, entendeu? E o que tiver que ser, de alguma maneira vai se fazendo, sabe? E não adianta a gente imprimir tanta força, assim, em algumas coisas, porque é como tentar empurrar uma pedra gigante, sabe? Imagina empurrar essa pedra aqui com as mãos, assim, ela é muito pesada, não tem como. Então, é a mesma coisa, fazer força para uma coisa que não vai mudar. Então, eu acho que é necessário fazer força para coisas que vão mudar. Então, é aí que vem a ideia do recomeço, né? Eu tô morando em um lugar que eu sempre sonhei, desde que eu vi que eu vim aqui a primeira vez. E eu acho que a gente merece viver os nossos sonhos, todos nós. Eu acho que a gente merece novas chances, merece recomeços, a gente merece, e a gente precisa, porque um dia a gente vai morrer e não vai ter mais nada. Só vai ser a nossa memória, nossa lembrança. E para muitas pessoas nem isso, sabe? Porque nem todo mundo consegue guardar tudo, então que a gente saiba recomeçar. Essa é a minha reflexão de hoje, assim. Como a Claire fez. E que depois ela acabou encontrando o Jamie de novo. E, enfim, assistam a série que vocês vão entender. E no fim a gente fica com as pessoas que tem que ficar com a gente. É isso. E algumas pessoas passam, sabe? Como o vento. O vento passa, o sol passa, a chuva passa, tudo passa, pessoas passam. Mas quem realmente ama a gente de verdade, fica com a gente, suporta as nossas, os nossos defeitos, os nossos problemas, sabe? Os nossos transtornos, assim. Quem ama a gente de verdade suporta isso, porque sabe que isso faz parte de ser humano. E tá tudo bem as pessoas que não ficam, que não suportam, porque isso ensina pra gente de quem é o lugar, sabe? Quem precisa estar ali. E não aquelas outras que pareceram que estariam, que deveriam ficar, mas que no fim das contas não estavam e não tinham que estar. Acho que é isso.